Você sabe que são as imperfeições iniciais de materiais? Elas são as não linearidades físicas da nossa norma de aço. Você quer entender como esse comportamento funciona e como você deve aplicar em nossas estruturas? Então não perca essa aula. E você está interessado no Syngenue e quer saber quem está utilizando e como está utilizando? Então não perca as nossas lives aqui no canal da BIMWorks Brasil no YouTube. Temos lives sobre aço, concreto, BIM, com diversos usuários. Quem sabe você não é o nosso próximo convidado. Vamos para a aula. No nosso processo de cálculo, a gente já viu a parte de elementos finitos, a parte de classificação da estrutura, que para isso a gente viu a parte de não linearidade geométrica global e imperfeições geométricas iniciais. E também vimos o que a gente deve fazer para pequena deslocabilidade, aplicar a segunda ordem local e, se possível, utilizo as não linearidades locais. Percebam que para automatizar nossos cálculos e até mesmo por condições da norma, a gente acaba indo sempre para os cálculos não lineares. Mas para pequena deslocabilidade a gente tem mais um detalhe, vejam esse asterisco. Então, para a gente seguir num cálculo linear, na pequena deslocabilidade eu tenho que fazer uma verificação. Eu tenho que verificar se as forças axiais nos elementos não são superiores a 50% do escoamento. E se as imperfeições iniciais também foram aplicadas nas combinações de vento. Então vejam que para eu fazer o cálculo linear, eu tenho uma série de restrições aqui dentro da norma. Bem, se você quiser fazer a pequena deslocabilidade, você poderia, diretamente nesse caso, aplicar o cálculo de segunda ordem global. Assim você evitaria a verificação do item 49714. Mas a gente pode também ir pelo caminho da média deslocabilidade, aonde eu tenho que aplicar tudo que eu fiz antes. Além disso, eu tenho que aplicar a segunda ordem global obrigatoriamente, então eu tenho que fazer o cálculo de segunda ordem global de qualquer forma, nas estruturas de média deslocabilidade. E fora isso, eu ainda tenho que aplicar mais uma consideração, que é as imperfeições iniciais de material. Então, eu posso seguir o cálculo da média deslocabilidade, aplicar já a segunda ordem global, já que se eu quero evitar o item 49714, eu tenho que aplicar a segunda ordem global. Então eu posso já pular para a média de deslocabilidade da minha estrutura, aplicar as imperfeições iniciais de material, que isso vai trazer uma vantagem para mim lá na parte de flambagem, que a gente vai ver mais à frente. Então agora vamos entender o que são essas imperfeições iniciais de materiais e como aplicar no nosso modelo. Então, os materiais lineares seguem a lei de Hooke, que é basicamente sigma é igual a E epsilon. Então, a tensão é igual ao modo elasticidade vezes a deformação, e a gente vai ter uma reta nesse comportamento. Quer dizer, a gente tem um comportamento proporcional entre os elementos. Desse modo, se eu pegar aqui uma tensão qualquer, eu vou ter uma deformação aqui embaixo. Se eu pegar uma tensão maior, eu vou ter também uma deformação proporcional. Então esse é o nosso comportamento elástico linear. Existe uma proporcionalidade entre tensão e deformação. Então o que é um comportamento não linear do material, ou então que a gente chama de não linearidade física do material? Aqui temos gráficos de comportamentos não lineares de materiais. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui é o gráfico do aço. A gente vai perceber que aquele comportamento linear ainda existe, mas ele existe para pequenas tensões. Então, se a gente olhar o gráfico aqui do aço, a gente tem tensão aqui, uma deformação proporcional, depois uma tensão aqui, uma deformação proporcional. Mas chega um certo momento onde eu faço um acréscimo de tensão pequeno, e aí eu tenho uma grande deformação. A gente pode ver aqui também, ó, um acréscimo de tensão pequeno e uma grande deformação. Então veja que nessa região aqui a gente perdeu a proporcionalidade entre tensão e deformação. Aqui do lado a gente tem outros casos de materiais que têm um comportamento também não linear, mas esse comportamento não linear ainda pode ter mais uma variação. Ele pode ser um não linear elástico, quer dizer, coloco tensão, tiro tensão, você tem o material voltando para a posição inicial. Ou então uma situação plástica, você bota tensão, tira a tensão, você ainda tem aqui um resíduo de deslocamento. Mas vamos ver isso mais na parte de aço. Então eu vou apresentar para vocês dois cálculos. Um cálculo em regime elástico e um cálculo em regime plástico. E aqui o gráfico idealizado de aço. Nesse gráfico idealizado de aço,
a gente tem o ponto de escoamento, a tensão de escoamento do aço, que é o FY. Ao chegar nesse FY, você tem uma plastificação da estrutura. Então você vai ter um patamar aqui plástico, né, um escoamento da estrutura. Ou então eu posso também definir nesse gráfico idealizado do aço que, na verdade, você vai ter o escoamento, mas você ainda tem uma certa resistência, um ganho de resistência ao longo do aumento da tensão. Bom, nesse estudo aqui do lado, eu estou fazendo a primeira consideração. Então, ao chegar ao escoamento, eu tenho uma plastificação da estrutura. E aqui você pode ver os dois comportamentos, tanto no regime elástico como plástico. Então, no regime elástico, vocês vão perceber que nessa análise de uma ligação metálica, eu vou ter uma certa concentração de tensão nessa região, e essa tensão é de 506 MPa. Já quando eu faço o cálculo não linear, o que vai ocorrer? Eu vou ter o escoamento do material. Então, você vai ver que ao chegar ao nível 235, que é o nível de escoamento do material, o nosso FY, você vai ter agora uma certa redistribuição das tensões. Então vocês vão ver que eu tenho toda essa região em vermelho aqui na nossa ligação. Aqui. O que está ocorrendo nesse cálculo? O CIA vai fazendo o cálculo da estrutura. À medida que essa tensão é chegada, a tensão de escoamento é atingida, ele começa a redistribuir os esforços para os elementos ao lado. E assim vai em um cálculo iterativo e não linear, ele vai redistribuindo os esforços para os elementos ao lado, né, os elementos finitos ao lado, e no final você tem esse gráfico que mostra todas as regiões da nossa ligação metálica que foram plastificados. Bom, isso aqui é uma análise de algo específico, uma pequena parte da nossa estrutura, é a ligação metálica que existe nela. Mas a gente tem um efeito de não linearidade física mais global na nossa estrutura, que na nossa norma é chamada de imperfeição de materiais iniciais. Então vamos ver esse comportamento mais global. Por que ele existe e como que a gente considera? Então, no momento da fabricação dos nossos perfis metálicos, ocorre um resfriamento desiguais entre as diversas partes dos perfis metálicos. Então as partes que estão mais expostas, como por exemplo esse canto aqui da nossa mesa, esse outro canto da nossa mesa, acabam se resfriando de forma mais rápida do que regiões mais centrais, como por exemplo o encontro entre a nossa mesa e a nossa alma. Então, nos estágios finais de resfriamento do nosso perfil, o que ocorre? A região mais externa, ou essas regiões mais expostas, essa daqui e essa daqui, elas restringem um movimento que vai ocorrer nessa região que está tentando se resfriar. Essa região aqui, ela está tentando encolher, né, se encurtar, porque ela está resfriando, mas como essa região externa está já mais fria do que essa região interna, ela acaba restringindo esse movimento, e aí começam a aparecer as tensões residuais. E a gente pode ver aqui um exemplo, a tensão residual que ocorre na mesa e a tensão residual que ocorre na alma de um perfil de alma cheia. Vocês vão perceber que existe uma certa variação dessa tensão, ela sai de compressão para tração ou de tração para compressão, então tem uma certa inversão das tensões entre mesa e alma, mas você acaba obtendo essas tensões residuais nos perfis metálicos. Vamos ver isso diretamente em um exemplo do CIA Engineer. Ficou curioso para saber como as tensões residuais afetam nossas estruturas e como devemos aplicá-las em nosso modelo? Veremos isso na próxima aula. Até lá!